Band Entrevista de volta. Hoje eu converso com a médica imunologista e pesquisadora da Fiocruz, doutora Fernanda Grassi. Doutora Fernanda, vamos falar agora um pouquinho sobre como o coronavírus age no nosso organismo. Vamos imaginar que uma pessoa foi exposta ao vírus, esse vírus entrou, teve contato com alguma mucosa da pessoa e o que é que acontece a partir daí? Bom, então esse vírus, uma vez que ele penetra, né, ele penetra pela mucosa das vias respiratórias, ele chega até os pulmões, ele se multiplica e ele se dissemina no corpo e pode infectar células de vários órgãos. Então, hoje nós sabemos que o coronavírus, né, ele induz uma doença sistêmica atingindo inúmeros órgãos. Em algumas pessoas, ele vai causar uma resposta inflamatória muito grande, né? Isso causa lesão de vários órgãos, entre eles o pulmão, que aí é onde nós temos a doença mais grave, que é a pneumonia extremamente grave, que às vezes o indivíduo ele não consegue ter um nível de oxigenação, né? E ele pode necessitar da suplementação de oxigênio e até mesmo receber uma ventilação mecânica, né, que deve ser entubado e colocado em um respirador, e ele causa também várias alterações na coagulação sanguínea e leva à formação de trombos. Então, essas duas situações, né, primeiro, a situação da inflamação é muito forte, e segundo, a formação desses coágulos, esses trombos que podem obstruir vários órgãos vitais, né, como pulmão, né, dá uma embolia maciça, ou o cérebro, né, um AVC, ou o coração, os rins. Então, essa situação é extremamente grave e pode levar o indivíduo à morte. Isso acontece, felizmente, em uma proporção menor, né? Não é a maior parte que se infecta pelo coronavírus, a maior parte das pessoas não vai ter esse quadro assim dramático e grave. Esse quadro grave, ele acontece mais naquelas pessoas com comorbidades, pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm obesidade, né, e pessoas mais idosas. Então, nesse caso, a resposta imune, ela não é uma resposta tão protetora assim, ao contrário, ela é uma resposta inflamatória intensa e isso acaba sendo deletério para a gente, né? Então, a causa da mortalidade principal é essa. A resposta inflamatória é muito, muito importante, muito exacerbada, e esses mecanismos, esses trombos todos que podem acontecer. Doutora Fernanda, e a carga viral a que a pessoa é exposta faz diferença assim, na gravidade da doença que ela vai desenvolver? Digamos, por exemplo, uma pessoa que é exposta ao vírus, mas usando máscara, e outra que é exposta ao vírus sem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de proteção. Isso faz diferença? Faz sim. Nós já sabemos hoje que a carga viral ela está associada ao desenvolvimento de doenças mais graves. Então, pessoas que apresentam esse quadro inflamatório intenso, elas têm cargas virais maiores. E, evidentemente, o uso da máscara vai diminuir a carga viral recebida por uma pessoa, eventualmente, no momento em que ela foi exposta. Então, por isso, é recomendado o uso, né, da máscara, não apenas para a pessoa que está sintomática, mas também para aqueles que estão circulando, porque a máscara tem esse efeito de diminuir a carga viral, né, de diminuir a carga que você receberia, por exemplo, no momento em que fosse exposto, né, pela fala, pela tosse de alguém infectado. Falando agora aí sobre o uso de máscaras, né? A gente vê que são várias opções atualmente. Em alguns países, as orientações quanto ao uso da máscara estão mudando à medida em que a gente entende mais como esse vírus se espalha. E a gente já vê até em alguns locais onde é recomendado o uso de 2 máscaras para situações em que você vai estar mais exposto ao vírus. Qual que é a sua recomendação, doutora Fernanda? Bom, sem dúvida, as máscaras mais eficazes são as máscaras cirúrgicas, né, que protegem, têm um nível de proteção maior. Mas, infelizmente, isso não é possível a gente disponibilizar essas máscaras para toda a população. Então, o que eu recomendo é que as pessoas, quando vão ao supermercado, vão a algum local assim, rapidamente, que elas usem ao menos 2 máscaras, né? 2 máscaras de tecido. O ideal são aquelas máscaras com 3 camadas, né? Se for possível, ou 2 máscaras, né?
Agora, o que eu vejo muito é as pessoas elas usam a máscara de maneira errada. Não adianta estar com a máscara se ela não está cobrindo o nariz e a boca. E também não adianta a gente tirar a máscara para falar com outra pessoa, né? Ou falar no telefone. Eu vejo isso muito quando estou assim no supermercado, em algum lugar, a pessoa retirar a máscara para falar no telefone. E já vi até uma pessoa retirar a máscara para espirrar. Então, assim, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. A máscara ela tem que ser usada sempre e tem que ser usada de maneira correta, cobrindo o nariz e a boca, né? O queixo e o nariz completamente. Doutora, eu queria falar agora sobre algumas questões práticas de como a gente se proteger no dia a dia. Eu vou falar assim algumas situações, vou pedir para a senhora falar o nível de risco em que a pessoa está exposta nessa situação e dar um conselho de como se proteger, quais medidas adotar. A senhora já começou falando aí sobre supermercado, que é uma das minhas situações, uso de 2 máscaras, mais alguma recomendação? Na fila, manter a distância, manter 2 metros de distância. No momento em que você for pagar, né, apertar lá a máquina, passar álcool gel antes e depois, né? O carrinho também, desinfectar a mão. No geral, eu vejo que nos supermercados eles fazem isso, eles higienizam o carrinho, né? Assim, mas você deve, no supermercado, procurar manter a distância, né, entre você e uma outra pessoa, sobretudo na fila. As pessoas têm uma tendência a se aglomerar na fila, né? E ali, às vezes, a gente fica 15 minutos, 20 minutos aguardando e é nesse momento que pode acontecer alguma coisa, porque a proximidade e o tempo são determinantes para a transmissão do Covid. Vamos seguindo, então, o uso de transporte público, né? Ônibus lotados, metrô, que é a realidade da maior parte da população. O que fazer para minimizar os perigos nesses locais? O ideal seria realmente não ter o transporte público tão cheio, né? Escalonar o momento em que as pessoas pegariam o transporte para que elas não peguem todas ao mesmo tempo. E realmente aí é o álcool gel e é o uso da máscara, né? A gente tem que compreender que o Covid ele é transmitido sobretudo por via respiratória. Então a máscara ela é essencial. A superfície, ela transmite, se a gente toca aquela superfície que está contaminada e em seguida leva a mão ao rosto, à boca, ao olho, porque isso a gente faz, né? Toca o próprio rosto várias vezes de maneira inconsciente. Então, a transmissão se daria aí dessa maneira. Mas a principal via de transmissão, sem dúvida alguma, é a via respiratória. Por isso, o uso da máscara corretamente, cobrindo toda a boca e o nariz, e manter essa distância de 2 metros seria o ideal. Dentro do transporte, eu compreendo que isso seja mais difícil, né? Mas aí as janelas abertas e você evitar o máximo possível ficar perto um do outro, o que for possível fazer. Infelizmente é bem mais difícil, né, doutora? A gente Sim. faz mais uma parada rapidinha e a nossa conversa continua depois do intervalo. Até já.